Salve, salve galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Galera, hoje eu quero passar para vocês neste vídeo sobre encontrar suporte, resistência e LTA e LTB. Como identificar isso no gráfico e como fazer isso ser positivo para as nossas análises e encontrar bons pontos para fazer entradas, tá bom? O gráfico index do BTC, ele pega todo o período do Bitcoin lá, desde 2009, quando ele começou a ser negociado nas corretoras, né, de forma mais ampla. E eu vou começar com o tempo gráfico mensal, para que a gente consiga encontrar suportes e resistência e depois ir descendo para o semanal e o diário, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho do que é o suporte, o que é a resistência, a LTA e a LTB, para vocês pegarem esse bizu aqui e anotar aí nos estudos de vocês, tá bom? Vamos que vamos! Bom, estou aqui com o Bitcoin na tela e eu já vou começar a pegar aqui, primeiro de tudo, como eu sempre faço nas minhas análises, é pegar o fundo do Bitcoin. Tá? O fundo do Bitcoin, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. O Bitcoin hoje está custando aqui aproximadamente, deixa eu olhar aqui, 44.174 no momento da gravação deste vídeo aqui, tá bom? Então é o seguinte, eu vou pegar primeiro esta linha aqui, essa ferramenta que se chama linha horizontal, tá bom? Eu já vou considerar aqui como um suporte. Por que eu considero aqui um suporte? Porque o preço veio até aqui e subiu, tá? Ele segurou aqui por um tempo, ó, 3 meses nessa região e depois ele saltou, tá? Mais abaixo do que isso, eu vou traçar também só para a gente ter aqui, porque o Bitcoin está muito mais alto do que isso, mas para a gente entender, tá bom? Aqui, ó, nessa região, a gente também tem aqui, ó, o preço veio aqui embaixo, subiu, lateralizou e tocou aqui de novo. Ou seja, aqui é uma região de suporte também. O preço não perdeu esta região, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Agora, uma resistência. Resistência a gente considera o quê? Um topo. O topo significa que foi um preço, chegou a uma certa altura, né? A um certo valor, vamos colocar. A gente fala altura porque sobe o preço, né? Mas ele chegou a um certo ponto em que ele não teve continuidade. Então a gente considera aqui como uma resistência. O preço bateu lá e não conseguiu. E aqui foi feito o quê? Um rompimento de resistência. Toda vez que uma resistência é rompida, ela se torna automaticamente depois um suporte. Sempre que um suporte é rompido para baixo, depois ele se transforma numa resistência, tá bom? Vocês vão entender um pouco mais sobre isso logo na frente. É o seguinte, aqui nós também tivemos uma outra região em que a gente também tem uma resistência, que aqui é um topo, tá? Tivemos nesta região aqui também como um suporte. Vocês podem ver que o preço veio aqui, lateralizou em um mês, depois ele subiu. Então aqui é um suporte, tá bom? Nós temos o topo histórico do BTC, que está lá em cima, aqui nessa região, que também é uma resistência, né? Não teve continuidade. Aqui a gente teve essa resistência, porque se tornou uma resistência este topo, porque foi lá e perdeu, só que depois foi rompido. Então não vou traçar isso daqui, porque nós estamos falando de tempo gráfico mensal, beleza? Agora, aqui também, ó, quando o preço veio para cá, e depois ele fez este topo, nós ainda não rompemos ele. Então aqui é uma grande resistência, que inclusive é a maior resistência que o Bitcoin está enfrentando agora nessa fase agora, né? Tentando romper os 48 mil dólares. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta ferramenta, que é o raio horizontal, e vou botar no topo aqui deste candle, tá? Eu normalmente nas minhas análises uso o pontilhado para colocar resistências e suportes tecnicamente provisórios, que ainda talvez não foram superados ou que eu estou usando como uma referência de curto prazo. Aqui. No caso eu estou usando aqui para analisar esta região quando ele romper aqui. Então eu deixo o pontilhado somente para identificar, né, a minha forma de analisar. Mas você pode muito bem trocar aqui nessa região. Você pode vir aqui e deixar em linha reta, tá bom? Mas vou seguir aqui na minha análise, meu raciocínio, para que fique mais fácil até para explicar para vocês. Beleza, tempo gráfico mensal, a gente está encontrando aqui zonas de pontos de resistência e suporte. Nesta região aqui, ó, vocês podem ver que também temos, ó, este fundo, temos este fundo e estes 3 fundos aqui. Você pode ver que nesta região, ó, a gente tem um fundo em confluência com este topo. Então a gente pode traçar aqui nessa região também uma zona de suporte e resistência. Vocês podem pegar aqui, ó, nessa região, tá vendo? Ó? A gente tem aqui o topo deste candle, tá? E a gente tem o fundo deste candle. E aqui se tornou realmente um grande suporte. O preço não passou dessa região aqui lá dos 28.800 aproximadamente, tá bom?
Então, beleza, temos aqui o gráfico mensal do Bitcoin com essas linhas de suporte e resistência. Eu vou considerar também, nesta região aqui, ó, este local aqui como um topo, tá? Então eu vou colocar este topo com esta ferramenta, o raio horizontal, e vou pegar este topo aqui e traçar aqui como um suporte também. Agora eu vou trazer para o tempo gráfico semanal para a gente encontrar aqui, né, outras variações aqui sobre o suporte e resistência, e eu começar a explicar para vocês o que é o suporte e o que é a resistência, como a gente vai usar isso como uma referência para fazer as nossas análises e entradas, tá bom? Ó, aqui é o seguinte, este suporte aqui ele foi muito importante, onde o Bitcoin no mês de novembro de 2022 fez este fundo lá nos $15.600 aproximadamente, um pouquinho mais abaixo, se vocês olharem aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, vamos colocar aqui, ó, de 15.500, beleza? Então aqui, por que aqui é um suporte? O preço veio neste fundo, lateralizou bastante, né? Esse aqui pode ser considerado uma lateralização com uma leve ascendência, voltou abaixo da média 8 e depois explodiu o preço. Ele não mais voltou aqui nessa região depois que o superou, tá? Então aqui é um suporte muito forte. O que significa? Significa que nesta região a gente tem um suporte de preço. O preço vai chegar até ali e muitas pessoas já vão identificar que, poxa, o preço aqui é muito barato, então vamos montar posições de compra. Então aqui é uma grande zona de suporte. Agora, a gente tem que levar em consideração também as zonas de resistência, tá? Vamos tentar identificar aqui aonde a gente teve muita resistência. Nós tivemos resistência aqui atrás, ó, no tempo gráfico semanal. O preço veio aqui nessa região, segurou na média 100, tá? Já tem um vídeo sobre médias aqui no canal do YouTube, tá bom? Vou deixar o card aqui para vocês, se vocês quiserem estudar sobre as médias também, vale muito a pena. Então, aqui segurou o preço nessa região e o preço veio até aqui e não conseguiu ir para lá, então, romper aqui, né? O preço não conseguiu fazer isso aqui, ó, continuidade de alta, tá? Já que nós não tivemos continuidade de alta, aqui se torna automaticamente uma resistência. O preço ficou com uma resistência de subir. Então aqui tem muita gente que faz short nessa posição, faz vendas aqui porque entende que aqui é uma resistência muito forte. Então aqui se torna um bom ponto de fazer operações de venda. Agora, tá vendo que aqui a gente está tentando romper lá e não consegue? Se a gente trouxer mais próximo aqui, ó, da atualidade do BTC, o que a gente encontra? A gente está tentando romper estes topos aqui, está com muita dificuldade, ou seja, aqui também é uma resistência de curtíssimo prazo, tá? Será que lá atrás a gente tem essa resistência também? Vamos tentar identificar, ó. Deixa eu ver se aqui nesse local a gente também tem resistência. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer essa linha para cá, só para mérito de estudo. O seguinte, nessa região a gente teve muita resistência também, tá vendo? Ó, o preço veio aqui embaixo, fez um fundo em cima da média 100, ele tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, rompeu brevemente e caiu, ou seja, essa aqui é uma zona de extrema resistência e é exatamente o que a gente está enfrentando agora no BTC para buscar aí os $48 mil e tentar chegar até os 50 mil, pelo menos nesse mês de janeiro, tá? Então, já ficou claro para vocês o que é a resistência. Toda vez que o preço faz topos, ele não consegue superar, então se torna uma resistência. E o suporte é sempre que o preço bate num certo fundo, cria um fundo e aquele fundo não é perdido, então isso se torna um suporte. E agora, como que a gente vai identificar se ele realmente é um bom ponto de entrada para fazer long ou para fazer short? Aí já entra o caso de você analisar volume, RSI, o mercado de forma global, para saber se no mercado global esse ativo está com tendência de alta ou se está com tendência de baixa. É preciso levar muito em consideração o macroeconômico do ativo e até mesmo do mundo sobre este fator, se a tendência é de alta ou de baixa. Agora, o que dá para a gente identificar aqui no gráfico é o seguinte, vamos lá para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui nós consideramos esta linha como uma linha de suporte, não foi? Lá atrás a gente considerou aqui uma linha de suporte, essa região aqui também é uma linha de suporte. A gente pode trazer aqui para mérito de estudo essa região aqui como uma linha de suporte para aqui para baixo, tá? E aí é o seguinte, a gente tem também o seguinte fator. As médias vão sempre também identificar qual é o sentimento do mercado. Se você está operando nesta região aqui, está pensando assim, olha, eu consegui superar aqui média 8, rompi essa linha de resistência e ela vai se tornar um suporte. Então, aqui se tornaria um grande fator de se levar em consideração para fazer um long, que é o que de fato aconteceu aqui, tá? Os alvos a gente tem que levar em consideração
consideração possibilidade de superar os topos anteriores, tá? E alvos mais acima, tá? Não vamos considerar o mérito de que o Bitcoin continuou subindo desde aqui e já está lá em cima, mas só para fator de identificar os pontos de resistência e suporte para fazer uma entrada no ativo, tá bom? Então aqui é o seguinte, você tem que levar em consideração o seguinte, aqui na região da resistência que foi rompida, se nós trouxermos para o tempo gráfico diário, vamos chegar mais próximo aqui. No tempo gráfico diário, a gente leva em consideração o quê? O ativo rompeu uma resistência e aí ele deu continuidade de alta. Não veio retestar aqui, ou seja, fazer uma entrada no meio do caminho, teria que fazer a seguinte análise. Eu vou entrar aqui e o meu stop tem que ficar abaixo, pelo menos, desta resistência com o fator de que agora aqui é um suporte, tá? Então, se você fez uma entrada num rompimento de uma resistência, tem que levar em consideração que o stop tem que ficar abaixo deste suporte. Entendido? Conseguiu entender por aqui? Se você não tiver entendido, deixa aqui nos comentários para eu tentar te ajudar a entender. Agora, o ativo fez o seguinte, ó, foi subindo, vamos supor que você entrou aqui, ele subiu, fez todo esse movimento aqui, né, um movimento bem longo, e ele chegou nesta região aqui e não chegou no seu stop. Por quê? Porque aqui é uma região de suporte. Então, muita gente fez compras nesta região. Então, o ponto de suporte que você criou aqui, né, que o próprio gráfico deixou para a gente, nos deu a possibilidade de identificar que aqui é uma zona onde tem muita liquidez, muitas zonas de compra, porque o ativo está numa tendência de alta. Agora, mais um sobre entradas em um suporte, para a gente tentar entender aqui. Lembra que aqui eu coloquei para vocês como uma linha de suporte muito forte, e aqui também é uma linha de suporte muito forte, aqui também é uma linha de suporte muito forte? Olha que interessante aqui, ó. No Bitcoin nós tivemos um certo momento em que ele chegou nesta linha de suporte lá de trás, que agora era uma resistência. O que aconteceu? O preço negociou, olha só a quantidade de dias. Deixa eu chegar mais perto ainda para ficar melhor para a gente identificar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Só os toques mais próximos, 8 dias para tentar romper, só que ele ficou, na verdade, nessa região inteira aqui, ó. Desde esse dia aqui onde o ativo veio até o rompimento foram 24 barras, 24 dias tentando romper. Ou seja, aqui ficou muito claro que esta zona de suporte aqui, ela iria se tornar uma grande zona de resistência, que foi de fato o que aconteceu. Então, muita gente fez o quê? Operou em compras nessa região. Então, aqui teria que ter um stop abaixo desta região. Por quê? Porque aqui o preço, vocês podem ver, vou deixar essa ferramenta aqui mesmo, vocês podem ver que o preço segurou bastante nessa região, ó, bateu uma vez, segunda vez e ele não negociou abaixo, ou seja, quando rompeu aqui, rompeu uma resistência, nós deveríamos operar com um stop abaixo deste fundo anterior. E beleza, o preço veio aqui, não pegou lá naquele fundo, continuou ainda, deu uma subidinha, mas depois ele caiu e de fato perdeu. Então teria o stop. Porém, numa boa administração, num bom gerenciamento, que a pessoa que fez aqui este topo fez uma parcial, fez lucro, ou realizou todo o lucro aqui, depois fez uma nova entrada e foi segurando e operando sobre pontos de suporte e resistência. Agora, poxa, o preço veio aqui nessa região e aqui eu não tinha nenhuma linha de suporte desenhado, não tem nada desenhado aqui de forma gráfica. Porém, se a gente olhar aqui com mais precisão, tá vendo este topo aqui, ó? Este topo, ele é uma referência de resistência e suporte. Como eu falei para vocês, toda vez que o ativo faz um topo e ele não tem continuidade, aquele topo se torna uma resistência. Então, aqui este topo se tornou uma resistência, nós conseguimos chegar aqui nessa região e não superou, caiu bem forte, depois sim superou. E aí, como superou, o que automaticamente acontece? Uma resistência, quando é rompida, ela se torna um suporte. E aqui, olha que interessante. Aquele topo lá de trás com este topo se tornaram uma grande zona de suporte, que inclusive a média de 200 ajudou aqui, tá bom? Então, mais uma vez, neste vídeo eu não estou especificando as médias como suporte e resistência, mas apenas um desenho gráfico entre topos e fundos, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, este fundo se tornou um suporte e aqui também se tornou um suporte. Podem ver que foi um fundo duplo nessa região aqui, né?
Esse aqui é gráfico diário, então aqui foi em junho de 2023, aqui foi lá em setembro de 2023, e depois deste fundo duplo, nós tivemos uma valorização muito forte do Bitcoin, que é onde ele está hoje. O preço continuou valorizando e não tocou mais aqui nessa região. Ele não é mais para a gente um suporte de curto prazo, ele é um suporte para nós de longo prazo. Se caso o BTC, por algum motivo, algum dia, que é possível, voltar até aqui embaixo neste preço, tá? E aí é o seguinte, o preço continuou seguindo, e aí lembra que eu falei para vocês, um topo, quando não tem continuidade de valorização, ele se torna uma resistência. Aconteceu aqui que nós rompemos e continuamos seguindo o preço foi valorizando bastante. Aqui ele não enfrentou muitas resistências, porque nesta região a gente nem tem muitas resistências. Podem ver que aqui o preço foi caindo, então a gente não teve uma negociação aqui na frente para considerar que aqui eram grandes zonas de suporte e resistência, levando em consideração que nesta região sim, nós tivemos o que? Estes fundos aqui, ó, estes fundos de preço aqui do BTC, ó, essa região, eu vou traçar uma média mais ou menos aqui deles, tá vendo? Porque teve rompimentos falsos e continuidade de alta, rompimento falso, continuidade de alta, toque, continuidade de alta. Ó, aqui nessa região a gente pode olhar que o BTC sofreu um pouco de resistência ainda nessa região, porque o preço não varou direto aqui. Vocês podem ver que o preço não fez isso aqui reto, né? O que o preço fez? O preço fez aqui, ó, topos e fundos, e neste padrão lateral aqui, ele ficou aí aproximadamente lá, ó, 22 dias segurando o preço aqui. Então essa zona de suporte lá de trás se tornou uma grande resistência aqui. Então esse tipo de setup te ajuda a encontrar onde o preço pode bater e segurar como um suporte, ou então onde o preço pode bater e segurar como uma resistência. Isso nos ajuda a encontrar os pontos de entrada para short e para long, tá bom? Vamos lá. A continuidade aqui, o preço continuou subindo e bateu nessa região. Essa região, quem é? Lá atrás, eu falei para vocês, ó, esses topos daqui de trás eram resistências que o preço não teve continuidade alta, e aqui também nós enfrentamos uma resistência muito forte, entendeu? Nessa região. E aqui sofremos essa mesma resistência, fez um rompimento falso sem continuidade, caiu muito forte e ainda está tentando, e a expectativa é de que ele rompa essa resistência e alcance esta linha, que é exatamente a linha deste topo aqui. Então ficou claro para você que o suporte e a resistência respectivamente representam um suporte quando o preço cria um fundo e ele automaticamente cria uma base de preço e ele vai se tornar um suporte quando ele não tem continuidade de queda, e a resistência é quando faz um topo, não tem continuidade alta e automaticamente aquele ponto vai se tornar uma resistência, para a gente poder ter uma avaliação mais clara sobre esse tipo de movimentação, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco extenso, então eu vou deixar para um outro vídeo falar sobre LTA e LTB, para que a gente consiga dividir os assuntos aqui para poder estudar, tá bom? Então é isso, galera, o vídeo ficou bem objetivo, bem direto sobre o que eu queria trazer para vocês. Suporte e resistência é bem tranquilo de identificar isso no gráfico, basta você querer desenhar, basta você querer pegar o gráfico, abrir, começar a identificar onde o preço tocou mais para cima, onde o preço tocou mais para baixo, para que você possa ter a sua visão no gráfico, né? Ficar de olho no gráfico, como é o nome aqui deste canal, para que você encontre aí os melhores pontos de suporte e resistência e principalmente identificar no gráfico aquilo que eu venho trazendo nas análises. Se você é integrante do nosso canal de operações, você vai identificar quando eu passar para vocês as análises, os sinais de entrada, e se você está aqui junto comigo, você vai aprender a identificar isso, e aí em futuras análises, você fazendo sozinho, você já vai conseguir identificar isso com mais facilidade, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que um amigo seu possa aprender, se caso ele estiver aprendendo, e se você ainda não está inscrito na nossa comunidade Telegram, eu te convido, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, até a próxima, falou, tchau, tchau!